Olá, eu sou Jordana Farias, sou médica psiquiatra e atuo na área infantil. Vou falar aqui um pouquinho sobre o autismo. O autismo é um transtorno global do neurodesenvolvimento. Ele ocorre na primeira infância. Isso é importante porque muitas mães às vezes me perguntam, doutora, ele começou a apresentar algumas características na adolescência. As características do TEA são iniciadas na primeira infância. Por volta dos 2, 3 anos, você já consegue perceber várias características. Então, ele é de causa neurobiológica e genética. Acomete mais meninos do que meninas. E quais são as características para nós identificarmos se a criança tem ou não o espectro autista? As características principais é da interação social e da comunicação verbal, não verbal e da linguagem. As outras são sintomas anexos. E como seria? A dificuldade da reciprocidade, que essa criança não consegue fazer, tem a dificuldade de imitar, é mais fragmentado, o contato visual. As mães às vezes falam, Jordana, o meu filho com autismo não olha. Não, ele olha. A diferença é que ele não consegue fazer aquela varredura sustentada, que as crianças conseguem fazer, né? As crianças são curiosas, né? E a comunicação através do olhar tem um significado muito importante, porque é desconfortável não nos comunicarmos olhando no olho do outro. Então, esse contato visual que eu tô falando é dessa sustentação, para você perceber através até do olhar o que é que ele quer falar. Também a criança, ela tem uma dificuldade de compartilhar a atenção, a criança com TEA. Como assim? Normalmente as crianças, quando vê a outra olhando, elas geram interesse, né? Gera curiosidade de também olhar, copiar, imitar e fazer. É assim que a gente aprende. Nós aprendemos através da atenção compartilhada, prestar atenção no que o outro já está fazendo. Isso ajuda a aumentar o vocabulário, pois esse compartilhamento gera relações sociais através de mecanismos de cópia. Como assim? Nós aprendemos a falar da maneira que nós copiamos essa comunicação. O TEA, ele tem um pouquinho dessa dificuldade. A gente nota nesses sintomas iniciais, a mãe vai percebendo que no neurodesenvolvimento da criança ele não está conseguindo e ela consegue fazer o comparativo com as outras crianças, principalmente mães que já tiveram um filho e consegue comparar e perceber que não tá fluindo, né, um interesse ao outro. A criança tem interesse em brincar com outras crianças. Então a gente vai percebendo a falha desse interesse, né? Alguns gestos pobres que a criança, por exemplo, às vezes a mãe dá tchau e a criança parece que não faz a devolutiva. Então essa clínica é muito importante como tema central para você identificar o autismo infantil. Os outros são sintomas anexos que podem estar também, mas o mais importante é da interação social e da comunicação, muito mais da interação social. Que tanto que existem algumas avaliações que a gente foca na teoria da mente, que fala um pouquinho. O outro saber que o outro existe, pensar o que é que o outro pensa e pensar o que é que o outro está pensando sobre você, né? Esse mecanismo, ele é muito complexo, né? E a criança com TEA ou não vai conseguir, ou vai conseguir fazer de forma bem fragmentada. Então, é uma dificuldade mesmo. Os outros sintomas que eu estava falando, que são anexados, que podem ou não participar do espectro autístico, é a ecolalia, que são as repetições dos sons, a estereotipia, que são os movimentos disfuncionais, comportamento metódico e inflexível, repetições, às vezes, de uns sons monótonos também, apego ou interesse restrito a alguns objetos incomuns, hipersensibilidade, alguns estímulos sensoriais. Então, essa é a grande característica, né, do transtorno do espectro autista. Mas eu acho que o intuito do vídeo, além de falar um pouquinho da característica do TEA,
é conscientizar. Eu aprendi com a mãe de uma paciente minha com autismo, uma frase que é do André Werner, eu até copiei, que diz: ninguém sabe de tudo, mas sempre se sabe alguma coisa e temos todos um desejo em comum, um imenso desejo de saber mais. Então, através do conhecimento, da identificação, que nós conseguimos lutar pela inclusão, pela acessibilidade, pelas políticas públicas que essas famílias e essas crianças precisam. Então, é através do conhecimento que a gente luta pela causa. Então, acho que o objetivo do vídeo é introduzir aí o mês de abril, Abril Azul, o mês da conscientização da criança com autismo. Então, era esse o recado que eu queria dar, além de falar um pouquinho sobre as características do TEA. Obrigada pela atenção.